vamos ler um texto bíblico que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo, um trecho inicial aqui. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Amém? Glórias a Deus por isso. Irmãos, ultimamente, eu creio que cada um de nós já deve ter visto até várias situações, mas tem viralizado nas redes sociais uma dinâmica, uma brincadeira na realidade, que é o travesseiro de farinha, onde uma pessoa vai cantando algumas características e, de acordo com essa identidade, a pessoa recebe aquele prêmio, de ser levada ao travesseiro de farinha. Todo mundo já viu, e a gente vê que dentro de um limite de respeito e autorização dos participantes, acaba rendendo grandes gargalhadas. Mas é interessante que essa identificação são por características da pessoa, por aquilo que ela mais faz, por aquilo que ela representa em suas atitudes. E aí talvez você pergunte, o que isso tem a ver, com esse texto? Mas vamos ver um pouco do contexto em que Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses. Primeiramente, quando Paulo estava em Troade, e nós vemos isso em Atos 16, ele teve uma visão do Senhor que era para passar a Macedônia e ajudar. E ele entendeu que o Senhor os estava chamando para irem para a Macedônia. Então, Paulo e Silas seguem para a Macedônia e chegam na cidade de Filipos. Lá eles começam a anunciar o Evangelho do Senhor, e ali se convertem várias pessoas. E a Bíblia destaca Lídia e sua família, e logo a seguir já relata que Paulo e Silas foram presos por anunciarem o Evangelho, e Deus usa essa situação para que o carcereiro recebesse o Evangelho. Ele e toda a sua família receberam o Evangelho. Mas ele foi obrigado a retirar-se de Filipos. É onde ele chega em Tessalônica e começa a anunciar num período de apenas 3 semanas, o que foi suficiente para que os judeus começassem a persegui-los. Paulo e Silas começam a ser perseguidos, e naquela situação de 3 semanas para iniciar uma perseguição, mas também 3 semanas para que alguns judeus e vários gregos, como a palavra do Senhor ali revela, se converteram ao Senhor. E Jason, que acolheu em sua casa Paulo e Silas, acabou sendo arrastado pela multidão, entregue para os oficiais, teve que pagar fiança para não ficar preso, mas por essa situação difícil de perseguição,
e acusações, porque ele foi acusado de abrigar aqueles que estavam pregando sobre um novo rei. E ele estava de fato sobre o rei Jesus, o nosso Senhor. Mas Paulo teve que seguir, então sair da cidade. E ele foi para Bereia. Muito bem, então ele envia Timóteo para ter notícias dos irmãos, cuidar desses irmãos de Tessalônica, fortalecer a fé desses irmãos. E ele agora, então, longe de Tessalônica, então ele começa a escrever cartas. Ele escreveu as 2 cartas. E nessa carta, Paulo está escrevendo, lembrando o contexto em que ele levou o evangelho para estes irmãos. E ele até reforça: decidimos dar-lhes não somente o evangelho, mas também a nossa própria vida. Nós resolvemos dar em favor de vocês. E como de costume, Paulo nesta carta traz também uma série de de elementos de consolação, de exortação, de reconhecimento da fé desses irmãos e fortalecimento desses irmãos. Mas o que me chamou a atenção é que ele começa essa carta identificando esses irmãos por 3 características muito importantes. 3 características que definiram esta igreja, esses irmãos. E no versículo 3, como nós lemos, eu quero aqui até citar, só que agora na versão da linguagem de hoje, ele diz: como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olha que precioso observarmos as pessoas e encontrarmos características que definem a fé, a esperança e o amor que esta igreja tinha. E a primeira característica é que o cristão possui uma fé prática. Olha, interessante isso. Possui uma fé prática. Porque implica ir além do conhecimento. Muitas pessoas estão conhecendo sobre Deus. Muitas pessoas estão conhecendo muito sobre teologia, mas não estão conseguindo aplicar praticamente isso na sua vida. Muitas pessoas estão conhecendo o texto bíblico, mas não estão conseguindo aplicar e viver em sua vida de maneira prática, nas suas ações diárias. O conhecimento de Deus, que não se torna vivência prática, ele é apenas conhecimento sobre Deus, porque não está revelando experiência na sua vida, não está mudando as suas atitudes. É isso que faz diferença de conhecermos sobre Deus para conhecermos de Deus. É isso que torna esses cristãos especiais, porque eles aplicavam o seu conhecimento nas suas ações diárias. Não é à toa que quando o apóstolo Tiago está escrevendo a sua carta, ele fala que a fé sem a prática, ela é morta. No capítulo 2, ele discorre sobre isso, justamente trazendo para nós, todos que cremos em Cristo Jesus, que nós precisamos transitar de um simples conhecimento para aplicação na nossa vida, nas nossas ações diárias. E essas 2 situações, conhecimento e prática, caminham juntas. As nossas ações refletem aquilo que cremos. Se elas ainda não estão refletindo, é porque ainda não cremos, ou o conhecimento ainda está raso, o conhecimento ainda não chegou no nosso coração. E nós vemos que esses irmãos eram novos convertidos,
tinham acabado de receber o Evangelho do Senhor e já estavam expressando nas suas ações o conhecimento que eles receberam do Senhor Jesus. O conhecimento que eles receberam através do apóstolo Paulo, e eles começaram a ser exemplo de fé, pelo exercício que eles estavam fazendo. E nós vemos que nessa carta ressalta que toda a Macedônia e a Acaia conheceram a fé que esses irmãos possuíam. O quanto é importante nós expressarmos a fé na forma das nossas ações, com as nossas atitudes. Isso Paulo faz questão de ressaltar. Paulo não pôde permanecer ali com os irmãos, mas esses irmãos não se intimidaram com a mesma perseguição que Paulo passou, eles também tiveram, mas esses irmãos não se intimidaram e continuaram confessando a sua fé e proclamando a sua fé em Jesus Cristo. Eles continuaram. Nós percebemos então que a fé é essa mola motora na nossa vida para perseverarmos. Por isso que a palavra diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Porque é justamente com a fé é que nós não vamos nos deixar abater com as situações que nos cercam. Quando nós expressamos a nossa fé no Senhor, os tempos difíceis não são suficientes e não são motivadores para nos impedir de caminharmos na nossa caminhada cristã. Quando nós estamos praticando a palavra que nós recebemos e nós exercemos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, não há tempo difícil, e mesmo que pareça impossível, Ele não nos impedirá de prosseguirmos, de levarmos o Evangelho, de proclamarmos o Evangelho, de confessarmos a nossa fé. E Paulo e Silas demonstraram isso para esses irmãos. Eles já haviam sofrido as suas perseguições em Filipos, foram para lá e mesmo sofrendo as perseguições, eles pregaram o Evangelho. E esses irmãos souberam disso, e Paulo não lhes negou que eles também não correriam risco de sofrer essas perseguições. Então esses irmãos foram encorajados a viver nesta fé, assim como Paulo e Silas prosseguiram, eles também prosseguiram, elevando o Evangelho do Senhor. Eles permaneceram, eles deram continuidade nessa proclamação, e por isso nós aprendemos que nós não podemos parar, independente das circunstâncias que estão nos cercando, nós não podemos parar de anunciar o Evangelho do Senhor. Nós não podemos parar de confiar no Senhor que nos resgatou e que Ele dará o livramento para as nossas vidas. Temos que prosseguir tanto no Evangelho quanto na disposição do nosso trabalho, do nosso servir, do nosso estudo, do nosso cuidado com as nossas famílias. Nós precisamos ter fé no Senhor que nos resgatou, que nos salvou, e prosseguir trabalhando. Quantas pessoas estão esmorecendo, quantas pessoas estão perdendo até mesmo o zelo consigo mesmo, porque já desanimaram. Reavive a sua fé, reacenda a sua fé em Cristo Jesus, tenha na sua vida reafirmado o conhecimento de Deus no seu coração, para você prosseguir, levantar-se, não deixar que as barreiras, esse tempo difícil que nós estamos passando, venha te impedir de caminhar, de trabalhar, de viver, de sustentar, de prosseguir na sua vida, prosseguir a carreira que Deus determinou para você. E nós vemos uma segunda característica, que esses cristãos eram movidos
pelo amor. Então todo cristão precisa ser movido pelo amor. Nas duas cartas aos Tessalonicenses, nós vemos que isso é muito enfatizado, o quanto esta igreja amava. Eles amavam uns aos outros, eles tinham amor uns para com os outros, mas também Paulo enfatiza que recebeu também e recebia o carinho deles como expressão do amor que eles tinham por Paulo e Silas. E também uma evidência que essa carta deixa é que eles amavam profundamente o Evangelho de Cristo Jesus. Então, estas três expressões de amor, amar uns aos outros, amar os seus líderes e amar o Evangelho de Jesus Cristo, foi muito forte e enfatizada como marca, como característica dessa igreja que esses irmãos carregavam. E nós também devemos carregar essas características, de amarmos uns aos outros, de amar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, amar os nossos líderes, porque Deus revelou o seu amor por nós, Deus se sacrificou por nós, Deus se entregou por nós, e isso é fruto, é revelação do amor de Deus pelas nossas vidas. E esses irmãos entenderam isso, e nós precisamos entender, e este elemento tem que ser o motivador do nosso trabalho. Justamente o que Paulo fala, por amar vocês trabalham tanto. Olha que lindo isso. O amor vence os obstáculos, o amor vence as diferenças, o amor nos impulsiona a caminhar. Eles continuaram o exemplo que eles receberam do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chega a falar no capítulo 2, versículo 8, sentindo assim tanta afeição por vocês. Olha que lindo isso. Paulo expressa que sentia tanta afeição por esses irmãos. Decidimos dar-lhes não somente o Evangelho, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Olha, Paulo, perseguido, teve um amor por esses irmãos, continuou proclamando o Evangelho, lá voltou a ser perseguido, mesmo assim não desprezou esses irmãos, ainda se preocupou com eles. Eu não posso ir lá, mas eu vou enviar Timóteo para ir no meu lugar, porque eu preciso saber como é que esses irmãos estão, eu preciso me assegurar que estes irmãos estão caminhando na mensagem que receberam do Senhor Jesus Cristo. Olha, isso é expressão do amor. O amor que ardeu no coração do apóstolo Paulo era o amor que estava ardendo agora no coração dos irmãos de Tessalônica. Isso mostra que nós devemos nos esforçar também em amar, e mesmo que venhamos sofrer a negligência de alguns, isso não pode ser justificativa para nós deixarmos de amar. Paulo não deixou de amar esses irmãos, mesmo que tendo sofrido por alguns que estavam naquela cidade. Paulo não desprezou esses irmãos, pelo contrário, mesmo aqueles que nos perseguem, mesmo aqueles que nos fazem sofrer, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos amar também. Jesus, no Sermão do Monte, disse: amai os vossos inimigos, e ainda diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Paulo aprendeu isso, Paulo entendeu isso, e ele prosseguiu com o seu amor, expressou o seu amor, proclamando o Evangelho do Senhor, e os irmãos de Tessalônica também fizeram da mesma forma. Então, eles tiveram cuidado, e perceberam o amor que Paulo teve para com eles,
E Paulo agora estava expressando que também reconhecia o amor que eles estavam expressando. Irmãos, mesmo que muitos possam estar tentando bloquear você, tendo inveja de você, muitos sejam seus inimigos, mas isso não é impedimento algum de você prosseguir em amar, continuar amando, até porque aqueles que não te fizeram mal algum, não podem ficar desacobertados da sua expressão, do seu trabalho, do seu cuidado, da sua atenção que você precisa dar. E o maior exemplo daquele que amou de forma incondicional, como nós já falamos, o próprio Deus que entregou o seu Filho por nós. E olha, o mundo, pelo contrário, o mundo odiou a Jesus Cristo. O mundo é inimigo de Deus. O mundo se tornou inimigo de Deus. Mesmo assim, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por nós. E por isso nós temos que prosseguir amando. Por isso nós precisamos avançar em amor e replicar o amor que nós recebemos de Deus. E o apóstolo Paulo, no versículo 6 do capítulo 1, ele diz: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e também do Senhor. Amar um ao outro é imitarmos a Deus, é replicarmos aquilo que Deus faz conosco, é refletirmos a glória de Deus para conosco. Hoje, no nosso culto, foi lido o texto na hora da oferta, que falou justamente de uma expressão desta igreja. Lá em Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele está expressando que os irmãos da Macedônia foram generosos nas suas contribuições, e na Macedônia está incluída a igreja de Tessalônica. Então esses irmãos estão sendo lembrados por apóstolo Paulo aqui, na hora das contribuições. E nós precisamos destacar aqui, por exemplo, olha, a contribuição foi feita na severa tribulação, foi feita em extrema pobreza, foi feita em grande alegria, em grande generosidade e até além do que eles podiam fazer. É só o amor que permite um povo desse fazer uma contribuição desta forma. Se nós não amarmos, nós não vamos fazer isso. Se nós não amarmos, nós vamos olhar primeiro para a nossa dor e não para a dor do nosso irmão. Mas quando amamos, nós vamos ter o coração aberto a servir, nós vamos ter o coração disposto a amar, a servir, a contribuir, a cuidar daqueles que estão necessitados. É só o amor que nos faz isso. O amor que Paulo teve por eles fez enviar Timóteo para saber como eles estavam, se eles permaneciam firmes. Ele se preocupou, porque quem ama cuida daqueles que estão à sua volta. Corrige também, exorta. Nós vamos ver que essa carta está fazendo tudo isso, cuidando, exortando, corrigindo e protegendo esses irmãos das heresias que estavam rodeando, cercando esses irmãos. Você está cuidando das pessoas que você conhece? Como está o seu cuidado das pessoas? Como está a sua disposição a servir? Você está apresentando o Evangelho a todas as pessoas que você conhece? Evangelizar é amar. Levar a palavra do Senhor é amar. É cuidar dessa pessoa, é resgatar. Aconselhar é amar. Matar a fome é amar. Nós estamos amando? Que nós possamos olhar para esta carta e recebermos a oração que o apóstolo Paulo fez a estes irmãos,
que essa oração seja para nós, seja para a nossa vida, que nós possamos tomar posse dessa oração, que ele diz no capítulo 3, versículo 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm para com os outros e para com todos. Ou seja, aqui nós vemos que eles amavam a si, entre si, e amavam todos os irmãos da Macedônia, ou seja, os de perto e os de longe, os que estavam ali na sua casa, na sua família, na sua igreja, mas os que estavam nas outras cidades também. Então, o amor nos faz estender o nosso olhar e cuidado aos que nos cercam, mas aqueles que estão distantes também. O amor nos faz trabalhar. Trabalhar é servir. O amor nos faz servir. O amor nos dá disposição. O amor traz compaixão no nosso coração, compaixão pelo próximo. O amor nos faz permanecermos atentos à necessidade dos nossos irmãos para servir no momento oportuno. Não é deixar passar, não é deixar se fazer de cego diante dos problemas, mas é estar disposto e pronto a servir em todo momento. Amém? Glória a Deus. E além dessa fé prática que eles tinham, e deste amor que movia os seus corações, nós vemos também que o cristão se firma na esperança de Cristo Jesus. Nós estamos firmados na esperança de Cristo Jesus. Paulo, no capítulo 3, ele se alegrou em ter notícia desses irmãos, que esses irmãos estavam firmes no Senhor. Foi confortador para Paulo saber que aquele esforço que ele teve, e Paulo e Silas tiveram, de levar o Evangelho, mesmo em meio à perseguição, a duras provas, tinha feito sentido, tinha valido a pena, porque esses irmãos agora estavam expressando fé, amor e esperança no Senhor Jesus Cristo. Paulo se alegrou e percebeu que era justa a sua preocupação de fazê-los compreender a necessidade de andarem de maneira digna diante do Senhor, como ele expressa no capítulo 2, versículo 12. Ele percebeu que era justa a sua preocupação de orar para que Deus fortalecesse a vida desses irmãos em santidade até a vinda de Cristo Jesus. Olha que lindo isso. Nós vemos que essa esperança, Paulo teve a preocupação de observar se esses irmãos estavam tendo essa esperança. E ele ora justamente para que esses irmãos estivessem firmes até o final das suas vidas. Esses irmãos estavam firmes, mas ele percebeu que estavam muitos tentando tirar essa esperança do coração desses irmãos. Muitos estavam colocando medo que Jesus não voltaria, que muitos que já estavam morrendo, eles já, estavam apontando, eles já morreram e Cristo não voltou. O que vocês estão aí esperando ainda? E Paulo reaviva a esperança desses irmãos, dizendo: meus irmãos, não fiquem sem esperança, não percam a esperança, porque estes irmãos que já morreram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão primeiro daqueles que serão arrebatados. É a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Fortalece que todos aqueles que estão em Cristo Jesus receberão a presença do Cordeiro permanentemente, se encontrarão com Cristo Jesus na sua volta, na sua vinda. E Paulo está trazendo essa esperança, reavivando essa esperança no coração dos irmãos. Ele chamou esses irmãos a lembrarem do conhecimento de Deus, para que a luz do Evangelho estivesse clareando as suas mentes,
para que eles não se deixassem envolver pela imoralidade deste mundo. A esperança que nós temos em Cristo Jesus é o que nos fortalece a vivermos a nossa vida em santidade, a vivermos a nossa vida guardando os nossos corpos, é vivermos a nossa vida repugnando o pecado, vivendo e vestindo as vestes de santidade, andarmos sóbrios neste mundo que está embebedado pelo pecado. Nós vemos que Paulo, no capítulo 5, versículo 8, ele diz que nós vestimos a couraça da fé e do amor e também o capacete da esperança da salvação. Quando a esperança da salvação está na nossa cabeça, está na nossa mente, nós somos impulsionados a vivermos firmes e constantes em santidade diante do Senhor. Por isso que ele disse que essa esperança que nós temos em Cristo nos conserva longe e nos faz abster das paixões deste mundo, da imoralidade, da desonra. E ele está dizendo isso porque ele está reafirmando para esses irmãos e agradecendo a Deus que esses irmãos receberam a palavra de Deus nos seus corações, e essa palavra gerou esta esperança, e ele está dizendo que eles receberam aceitando esta palavra de Deus, conforme verdadeiramente esta palavra é, e esta palavra é o que? Palavra de Deus, que atua com eficácia no coração e na mente desses irmãos, de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E isto, meus irmãos, nos leva a refletir que nós precisamos aceitar a palavra de Deus no nosso coração. Nós precisamos reconhecer e crer que esta é palavra real de Deus. É isso que ele está ressaltando. Os irmãos creram que é palavra de Deus. Não adianta nada conhecermos e não crermos e aceitarmos que é palavra de Deus. Requer de nós uma decisão em aceitá-la. E quando nós decidimos aceitar esta palavra, nós percebemos que esta palavra começa a agir com eficácia na nossa vida. Essa palavra começa a mudar o nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus vai usar esta palavra e vai fazer transformação na nossa vida. A partir do momento que esses irmãos aceitaram a palavra de Deus como palavra do próprio Senhor, essa palavra fez diferença. 3 semanas de recebimento dessa palavra mudou completamente a vida desses irmãos, mudou a cidade e mudou a região, porque por toda a região eles anunciaram o Evangelho de Jesus Cristo. E aí Paulo diz, ainda no capítulo 5, versículo 19, não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias. Olha a importância de aceitarmos a palavra, porque o Espírito Santo usa esta palavra para tocar o nosso coração, e nós precisamos tratar com respeito, com dedicação a palavra do Senhor, e deixar essa palavra agir, deixar que esta palavra domine as nossas decisões. É isso que ele está falando. Deixe esta palavra que vocês receberam dominar os vossos corações, e não se rendam àquilo que o mundo está fazendo, aquilo que tudo em volta de vocês está ocorrendo. Não se rendam ao pecado, mas se rendam à palavra do Senhor. Não rejeite a palavra, mas creia na palavra. Jesus veio e virá novamente. Mantenha-se fiel e irrepreensível. Esta palavra irrepreensível, ela é recorrente nas cartas aos Tessalonicenses,
de mantermos irrepreensíveis. E só poderemos fazer isso se a nossa esperança em Cristo Jesus estiver viva no nosso coração. E é isso que Paulo está ressaltando como característica desta igreja, que era uma igreja que tinha esperança no Senhor Jesus. Irmãos, pode até não ser fácil, mas valerá a pena mantermos a esperança em Cristo Jesus. Valerá a pena mantermos essa decisão firme e constante no nosso coração, porque você estará lutando contra o seu próprio coração. Você vai estar lutando contra a sua própria tentação, mas saiba de uma coisa, que aquele que é fiel e te chama para fazer isso, é Ele quem te dará força para manter-se constante, perseverante na palavra do Senhor. Meus irmãos, e para concluir, como nós queremos ser identificados? Como é que você quer ser identificado? Como filhos da luz do dia ou filhos da noite, das trevas? Quais as situações que têm impedido você de colocar em prática a sua fé? O que tem levado você a balançar-se e não tem deixado você colocar na sua experiência prática a sua fé? Você já desistiu de Jesus? Você está achando que o Evangelho já não é mais o seu caminho? Reavive a sua fé em Cristo Jesus. Você já desistiu de anunciar a Cristo Jesus? Você já tentou, você já falou, a pessoa não te ouviu, só por causa disso agora você já desistiu? Não tem mais jeito? Não desista, não desista. As lutas já não te deixam mais orar? Você já não está mais com vontade de comer? Você já não está mais com vontade de servir? Talvez você já não está mais nem com vontade de viver por conta das lutas? Reavive, coloque em prática a fé no seu coração. A palavra de Deus, deixe a palavra de Deus agir no seu coração. Onde está o seu conhecimento de Deus? Experimente conhecer a Deus de uma forma de experiência de fé. Eu não estou falando aqui de ter expressões sensoriais, de você começar a desmaiar e etc. Não, eu estou falando de você se relacionar pessoalmente com Cristo Jesus. É isso que eu estou te convidando a ter, essa experiência, esta fé prática de viver relacionando-se diretamente com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Olhe para os Tessalonicenses. Olhe para os Tessalonicenses. Vejam o que Paulo disse, né? Como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança de vocês em Cristo Jesus. Paulo afirmou tudo isso porque o Evangelho não chegou a esta igreja apenas como palavra, mas também como poder no Espírito Santo e em plena convicção. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor é poder. E eu quero que você tome a palavra do Senhor como poder e na presença do Espírito Santo, para que ela faça efeito na sua vida. Se você está desanimado, se você está com seu coração tendente a toda a imoralidade deste mundo, ore ao Senhor e peça: Senhor, faça da mesma forma que o Senhor fez com esta igreja,
os irmãos de Tessalônica. Que a palavra do Senhor chegue na minha vida em poder e na presença do Espírito Santo. E por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, e é o texto que foi aberto o culto nesta noite, sobre a excelência do amor, e ele diz: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Aleluia. Vamos viver no amor do Senhor. E todas estas demais expressões virão na nossa vida. A fé e a esperança virão na nossa vida. Amém?